Está no ar, resenha, no canal USC. Oferecimento, Metrovídeo, a maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia. Making of BR, você produz com qualidade, nós mostramos como foi feito. TI Design, o design de sua empresa levado a sério. Audicom Tecnologia, há 13 anos no mercado, especializada em controle de acesso, ponto eletrônico e câmeras de segurança. 3222-6800. E 7 Bar, futebol, boa música e cerveja gelada. Tudo isso em um só lugar. Canal USC. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à 142ª edição do Resenha do Canal USC. 17 de fevereiro de 2014, exatamente às 20 horas e 32 minutos, direto do 7 Bar. 7 Bar que fica aqui na rua Santos Dumont, número 1240, no Litz, esquina com a rua Carajás, em Uberlândia. 7 Bar do nosso amigo Daniel Dandan. Você tem uma cervejinha gelada aqui, caprichada. Não é sério, a cerveja está boa, né? Cervejinha gelada, tem porções deliciosas. Quem é sócio torcedor, né, tem um desconto de 10% nas porções. Então, ó, vale a pena conhecer o 7 Bar. Rua Santos Dumont, repetindo aqui, né? Rua Santos Dumont, número 1240, no Litz, esquina com a rua Carajás. Queremos fazer também um agradecimento à Audicom Tecnologia. Há 13 anos no mercado, ele é especializado em controle de acesso, portão eletrônico, ponto eletrônico, é bem diferente de portão eletrônico, ponto eletrônico, câmeras de segurança, equipamentos de informática. Aliás, nessa questão de câmeras de segurança, a Audicom é a única na região do Triângulo Mineiro que faz a câmera de segurança com qualidade HD. Você vai estar acompanhando por internet, qualquer lugar do mundo, se tiver, você vai estar acompanhando a sua câmera de segurança em qualidade HD. Você vai ver até o detalhe dos cílios do seu ladrão. Exatamente. O ladrão perfeito. Bom, você que está querendo implantar isso aí na sua empresa ou na sua residência, o telefone da Audicom Tecnologia é o 3222-6800. E o site é o audicom.com.br. Bom, daqui a pouco a gente ressalta aí mais alguns patrocinadores do Resenha. Vamos começar então aqui, falando do pessoal que está presente aqui na mesa, a turma do bate-bola aqui do Resenha, à sua esquerda na tela aí o Ellison Silva, Cleiton Mota, Passe Júnior, Renato Rodrigues, a presença aqui que está timidamente, não quer participar, está com vergonha, o Célio Gonçalves, nosso amigo Célio, torcedor do Uberlândia Esporte aí, veio aqui acompanhar a gente ao vivo aqui. E também tem um pessoal, tá ali, um rapaz concentrado ali no computador, tá entrando em site pornô, essas coisas, tem que entrar no canal USC, cara, ajuda a gente aí. Né? Tá no X-Vídeos, Renato. Um tal de X-Vídeos aqui, dá pra ver aqui. Fábio Tanus Carvalho. Nossa, ele gosta de queimar o filme dos caras mesmo, não esquenta não. Bom, vamos começar aqui. Aconteceu agora, nesse final de semana, a última rodada do turno da primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Vamos ver aqui os jogos aqui, né? Na nossa chave, que é a chave B, que interessa para nós. Tivemos lá em Araxá, de forma surpreendente, o time da Dona Beija empatou em 0-0 com a Patrocinense. Ontem, lá em Patos de Minas, Mamoré começou ganhando, depois acabou tomando a virada do Montes Claros, final 3-2 para o Montes Claros, e o Uberlândia é outro também que começou ganhando e deixou o Nacional empatar sábado aqui no estádio Parque do Sabiá. Classificação está da seguinte forma: em primeiro nós temos o Montes Claros, todo mundo com 5 jogos, né? Montes Claros em primeiro com 12 pontos, Uberlândia em segundo com 10 pontos, o Araxá em terceiro com 8 pontos, em quinto e junto também na quarta e na quinta posição, quarta e quinta posição, nós temos aí o Patrocinense e o Mamoré, os dois com 4 pontos, e na lanterna o Nacional com 3 pontos. Não é possível que ele não ia errar, porque você está achando que está lendo aqui? É tudo de cabeça, esses números aí,
Renato aqui ele só perde pro Rafael. Rafael! Quem assistiu? Daqui a pouquinho tem Rafael. Quem assistiu a novela Amor à Vida sabe quem que é o Rafael. Bom, vamos começar aqui conversando com o pessoal aqui. O Elson, Cleiton, o que vocês acharam dos resultados aí? Não vou falar por enquanto do Uberlândia não, dos outras equipes aí, o que vocês acharam? Bom, o empate do Araxá foi uma beleza pro Uberlândia. Montes Claros, para mim, não surpreendeu, porque o Uberlândia não sei nem como é que conseguiu ganhar dele. Vocês concordam também? Hã? Eu não posso falar do Uberlândia, não? Fala do jogo do Nacional, que nós vamos entrar daqui a pouco. O Nacional, eu achei que ia tomar uma lavada dentro de casa aqui. Eu achei que ia ser uns 4-0 por aí. Aí depois eu vou falar do Uberlândia Esporte Clube, que é o que eu sempre falo aqui, tem 500 anos, e eu acho assim que se alguém da diretoria do Uberlândia Esporte Clube, departamento técnico, assistisse o canal UEC, ganhava esse jogo de domingo passado. Que a gente fala isso aqui toda semana e nós vamos falar depois de novo. Bom, rapidamente aqui eu achei os resultados excelentes para o Uberlândia Esporte. Se a gente não conseguiu fazer o dever de casa, eles lá nos ajudaram bastante. O empate foi ótimo. E, subentendendo que o Montes Claros já vai estar na segunda fase, com certeza foi muito bom ter ganhado também, mesmo passando na nossa frente, né? Estamos agora a quantos pontos, senhor matemático, do quarto colocado? 2. Não, do quarto, 6 pontos. 6 pontos do quarto. Dá 10, 6 pontos. 6 pontos. Então eu acho que, se a gente fizer o dever de casa, já estamos na segunda fase, e se a gente conseguir um resultado positivo lá em Uberaba, que não é difícil, basta não fazer o segundo tempo, o jogo igual ao segundo tempo aqui, a gente sai de lá com pelo menos um ponto. Pelo menos. Na verdade, ô Passos, é que o quarto colocado, se eu não me engano, ele pode chegar no máximo a 19 pontos. Se o Renato, não sei se você fez essas contas, Renato, alguém que fez, mas eu acho que é isso mesmo. Uberlândia, eu entendo que com 16 pontos, classifica. Porque eles vão perder ponto entre eles também. Então não tem como, porque não vai chegar a 19 pontos o quarto colocado. E sem falar que o time fez 4 pontos no turno. Você acha que ele vai fazer 12 no retorno? É o mesmo caso, Renato, do Uberlândia no ano passado, né? A gente tava, quando começou o segundo turno, a gente vai fazer tantos pontos, mas no fundo a gente sabia que é muito difícil você conseguir uma quantidade de pontos tão grande num campeonato tão equilibrado quanto esse. Quanto aos resultados dos outros jogos, o Cleiton falou, foi excelente. Mas assim, o bom também é que nós temos Araxá em casa ainda, né? Que é um confronto direto. Araxá Né? em casa, se bem que em casa também sempre aconteceu domingo. A gente não. Né? Montes Claros também, a gente pode dar outra zebra também, do jeito que está jogando e pode ganhar de novo, mais 3 pontos. Esse negócio de jogar em casa nem sempre é. Se o Uberlândia enfermar o pé e ganhar dentro de casa os confrontos diretos que tem, para mim está classificado tranquilamente. Eu acho que. Mas não pode vacilar. Se tivesse ganhado domingo, eu acho que uma vitória e um empate é classificado. Tranquilamente. Tanto é que 2 vitórias e empate. Justamente. Se ganhar do Nacional agora na quarta-feira, então, as 2 em casa tá dentro. eu acho que também essa classificação não está difícil, não é por mérito do Uberlândia, é por demérito das outras equipes. Porque se fosse pelo Uberlândia mesmo, que estamos tranquilos, jogando um futebol bom, tá com garra, tá um jogo assim. Pode falar do Uberlândia? Você olhou pra mim, você já sabia, né? Não, então vai, eu tô aqui falar do Uberlândia não, vamos falar do Uber. Do Uber Pagode Clube. Vamos. Na hora que tiver a hora, você fala já. Vamos falar do Araxá. Falar da Dona Beijo, né? Não, só para complementar esse assunto, que nós vamos entrar no tão esperado assunto Uberlândia Esporte Clube pelo Cleiton Mota aqui, que ele está se coçando de vontade de falar. Para mim foi um tropeço tanto do Araxá quanto do Uberlândia, que você quer falar. O Araxá tropeçou feio jogando no Fausto Alvim, principalmente que pegou o Patrocinense, que nós metemos 3 neles lá no Júlia Guiar, o estado deles lá. Então, sem falar que o Túlio Maravilha não jogou, né? De qualquer forma, o resultado foi bom para o Uberlândia Esporte. Agora o Araxá vai encarar a Patrocinense lá em Patrocínio, no Júlia Guiar. É outra história, outro jogo. O Araxá pode até vencer. E de certa forma, se esses 3 times que estão na cabeceira ali, digamos, Montes Claros,
Uberlândia e Araxá, se os 3 vencerem os próximos jogos, deixando aquela turma lá de trás, assim, praticamente já quase que sela a nossa classificação. Renato, os três vão jogar. Porque se o Montes Claros ganhar do Nacional, Montes Claros ganhar do Mamoré continua lá com 4. Se o Araxá ganhar da Patrocinense continua lá com 4. E se a gente ganhar do Nacional, o Nacional continua com 3. Aí a nossa distância, que era de 6, é passar para 8 pontos. Vai ficar difícil esse povo alcançar. Não, mas igual eu tô falando assim, a primeira fase fez 10 pontos, jogando com um time igual as 11 derrotas, igual por achar fora de casa, e um empate dentro de casa, se manter o mesmo primeiro turno, classifica o pé nas costas. Classifica com 20 pontos. O problema não é nem classificar. Agora, com esse otimismo todo, vamos ver o outro grupo, como é que tá, Renato? Pra gente ver, já assim, pensando no futuro confronto. O grupo está um pouco mais equilibrado. Outro grupo hoje está aqui, ó. América Teoflotone em primeiro com 11 pontos. Democrata Governador Valadares em segundo com 10. E equilibrado ali entre o terceiro e quarto lugar, o Social e o Betinho. Os dois têm 7 pontos. Tricodiano logo atrás com 6. Só o Democrata de Sete Lagoas, o Jacaré, que está com dificuldade. Mas o resto tá. Todo mundo tem clara chance ainda de classificar. Se você pegar pela média aí, mais ou menos, a primeiro grupo aí desse é mais complicado que o nosso. Tá bem mais complicado. Então o Uberlândia, eu acredito que tem que pegar firme agora o casco, já que classificar agora sim. Classificou, vamos pegar firme mesmo, porque não adianta nada, ser sempre como foi. Pega, classifica e depois não passa da próxima fase. Porque a outra chave eu acredito que seja bem mais forte que essa, cara. Eu acho que essa coincidência de pegar os 3 primeiros contra os 3 últimos vai ser interessante, que se esses 3 primeiros conseguirem ganhar, vai ser aquele pelotão isolado e esses 3 de cá disputando para não cair. Vai ser a briga do rebaixamento. Mas cada jogo é uma história, ninguém sabe o que vai acontecer nisso aí. Vamos falar aqui rapidamente aqui, ó. A Casa do Comércio agora é Casa Pinhal, o shopping do comerciante, equipamentos para o supermercado, açougue, padaria, restaurante, lanchonete. É na Casa Pinhal, o shopping do comerciante, sob a direção do Ayrton Pinhal. Avenida João Pessoa, 397, esquina com Vasconcelos Costa. Fone 3216-8585, em Uberlândia. É isso aí, vamos falar agora então, o assunto esperado do dia, do Cleiton Mota aí. O assunto que estava ansioso. Antes de entrar no próximo assunto, nós vamos ler os comentários, que eu vou deixar o Cleiton mais ansioso. Vamos ler os comentários aqui do pessoal do Resenha, que o pessoal já comentou. E temos algumas participações. Daniel Balão está dizendo aqui, se quiser subir, precisa de reforços para a próxima fase. Sugestões: zagueiros Márcio Alemão, que está no Nacional de Muriaé, ou Micão do Minas. O volante Diogo Marzagão da URT, os meias Walter Minhoca, que está no Trindade, ou Everton Maradona da Caldense. E os atacantes Fábio Júnior do Minas, ou Ziquinha da Friburguense, ou Jonathan Zobino do Ferroviária. Trazer 3 desses tá bom, vamos subir, Verdão, é o que fala o Daniel Balão. Valeu pela participação aí. Mestre Censura está dizendo: boa noite, galera. Quem não leu, leia novamente essa reportagem. Observe como eles fazem para tirar o deles da reta. Estamos fodidos novamente. Se o Guto não tomar providência, os jogadores tomarão. Sabem como? Perdendo os próximos jogos. Preço alto para o presidente enxergar e tomar as providências. Ele abre um parênteses. Enxergar o quê? Ora, por essa reportagem dá para enxergar claramente que esse time nosso é burro. É uma reportagem aqui que fala com o Fajardo, demonstra chateação com o erro do Uberlândia contra o Lanterna. O mestre Censura ainda fala que a gente avisa, estuda, fala, assiste os vídeos, mas eu não jogo, diz o técnico após o empate nacional. Thiago Mariano comete pênalti e favorece o adversário. Aí o Censura diz aqui, fala sério. O Newton está participando aqui também. Se você é dono da empresa e seu funcionário comete uma cagada, o dono da empresa que é responsável. É assim, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam? Não, se o cara perdeu, se o cara é ruim, é que tá pondo, ele tá escalando o cara. Não entra em campo, essa conversa de gente que tá jogando em cima do jogador, cara. Ué, se perdeu o campeonato inteiro, afinal não entra em campo, então põe um cara que entra em campo para resolver. E essa questão de pênaltis, o Uberlândia fez pênaltis nos 3 jogos. Dos 4 jogos, em 3 jogos teve pênalti.
Então isso aí isso perde jogo. Você vai acabar de ler? Perde jogo. A gente fala toda semana aqui, eu falo assim, é o trauma Uberlândia Esporte Clube. Toda vez que começa ganhando, eu falei assim, quantas vezes, gente? Eu cheguei no estádio, o que eu falei pra vocês? Tava 1-0, no segundo tempo que eu cheguei. Falei, Júnior, não fica tranquilo. Foi o melhor jogo do Uberlândia. Calma que ainda falta um tempo. Você lembra que eu falei isso pra você? Bom, então eu vou te corrigir. Foi o melhor jogo do Uberlândia, sim, no primeiro tempo. No primeiro tempo. No segundo tempo, aquela mesma história. Uma enfiada pro cara, a zaga não dá conta, o meio de campo não dá conta de acompanhar o cara, vai um cara dá a falta, entra no meio e faz o gol. Mesma coisa. Eu não sei se é preparo físico, não sei o que é, não vou falar aqui, não vou criticar ninguém, mas o Uberlândia joga dentro desse estádio, treina dentro desse estádio, e todo time que vem aqui cansa menos que o Uberlândia Esporte Clube. Pode reduzir o campo, pode fazer o que for. A verdade é essa, o Uberlândia não dá conta de jogar no Parque Sabiá. Cansa rápido. Cleiton, olha só, você chegou atrasado pra caramba. Quase que eu falo caralho. Não, ele chegou atrasado nesse, adiantado do outro. No próximo chegou no horário. O horário do Cleiton é horário de verão, eu nunca vi isso na minha vida. O horário de verão, o jogo é tudo 5 horas, ninguém me avisa. Aí eu cheguei lá e eu fui levar um cara também que tava na minha também, 5 horas, eu fui. Bom, enfim. No intervalo da partida chega o meu amigo Cleiton na cabine. Pega todo mundo com um sorriso na cara. Foi o melhor tempo do time do Uberlândia em toda a competição. Paramos de cruzar a bola na diagonal na área, criamos pelo meio, fizemos triangulação, 4 chances claras de gol naquele tempo. O Daniel Moraes teve algumas infelicidades, mas chegou, né? Então, o Cleiton chegou, estava começando o segundo tempo, ele começou a ver o Uberlândia dos outros jogos, aquele Uberlândia que não tinha objetividade, o Assis olha pra frente, não sabe o que fazer, cruza na diagonal de novo, e assim foi até o final da partida. A sua revolta eu acho que está um pouco mais por isso. Eu divido a minha revolta, eu divido o jogo em 2, porque a minha revolta está no segundo tempo. Voltamos a ser aquele Uberlândia sem criatividade. Mas faltando 15 minutos, você pode montar, pode jogar os 75 minutos, faltando 15 minutos, ele prega. Aí eu não sei o que acontece, quando o Fajardo não faz aquelas substituições erradas, que tiram um centroavante, põe um back, aquelas coisas doidas, quando ele não faz, o time prega. Aí toma sempre aquela bola ou de chuveirinho ou enfiada no meio. Os caras não acompanham, ou a bola entra é gol, ou alguém faz pênalti, ou uma falta na boca da área, que toda vez é aquilo. O Uberlândia nunca consegue fazer 2 gols. Faz 2 gols, não é verdade? Não consegue fazer o segundo gol, nunca. Pega o primeiro e parte para cima, faz o segundo e relaxa. A gente nunca tem tranquilidade, né? Nós vamos precisar da participação do Célio aqui. Ele fica falando sem o microfone, o pessoal não discuta aqui não, hein? Mas o lance do preparo físico do Uberlândia tem que estudar isso, que é uma coisa séria, viu? É sério mesmo, não tem como. Todo jogo sai a mesma coisa. O outro time não prega, aqui prega. Os caras jogam na grama Mato Grosso, chega aqui naquele tapete, corta ela abaixo, para fazer o que for, diminui o campo. O Uberlândia prega e toma o segundo gol. O gol do empate é o gol da derrota. Dentro de casa. Mas aí está por quê, né? Que perde o preparo físico. Né? É falta de. Bem que os profissionais estão lá. E o Júnior falou uma coisa aqui também que foi muito legal também. Graças a Deus, o Uberlândia acabou com aquela chuveiraiada, aquela coisa doida. O tempo voltou. Não voltou por falta de treinamento. Porque o primeiro tempo, parece que os caras assimilaram o treinamento do Fajardo só o primeiro tempo. Você viu que estava tocando, passando no meio de campo. Eu vi jogar de meio de campo, fiquei até emocionado. Uma lágrima desceu no meu olho assim, falei, não, é hoje que eu vou ver. Não, é sério. Eu comecei a dar convulsão lá, logo começou de novo a chuveiraiada. Falei, pronto, entendeu? Né? Mas eu acho que, pelo menos, você vê claramente que está na cabeça deles que tem que passar no meio de campo. Você viu isso, a diferença de um jogo para o outro. Agora vamos torcer para o outro jogo, está do mesmo, sabe, deu uma melhorada. No intervalo eu falei com o Renato o seguinte, o placar por merecimento no primeiro tempo seria 3-1. 3 para o Uberlândia, 1 para o Nacional, porque tivemos um apagão de novo no final do primeiro tempo. A gente tem sempre um apagão, né? Então era 3-1. Mas, infelizmente, no segundo tempo, voltamos pro chuveirinho, né? Aí, que é hora assim, do segundo tempo, tem os meninos de base, que a gente fala aqui que treina a base, agora reativou a base de novo do Uberlândia. Reativa a base não sei pra quê, porque nunca põe base pra jogar. Será um dos assuntos hoje, você sabia? Então... Então tá, depois é que for a base eu te falo. Não, mas é hora de tá ganhando de 1-0 e plantar uma corrida e ir pra cima dos caras.
Dentro do Parque Sabiá, põe os moleques lá pra correr mesmo, pra dar canseira mesmo, os caras não vinham atrás da gente, cara. Mas cadê que tem coragem de pôr um menino de 17 anos? Igual muito time tem. Não tem peito pra isso. Agora fica lá treinando os meninos lá pra vender. Pra quem, eu não sei. Se fosse vender, tá bom. Gente, só tem uma participação interessante aqui do Odilon. O Odilon disse que pediu pra gente falar que uma coisa nós temos que admitir. O Nacional joga muito melhor que o falecido Uberaba, cara. Valeu pela participação aí, Odilon. O Wesley está dizendo aqui, o Fajardo disse que não joga, mas ele também não treina. O time não tem uma jogada, só balão. O time é praticamente o mesmo do ano passado, não poderia estar assim. O mestre Censura está dizendo que se não demitir esse técnico, o desastre começa com a derrota para o Nasce e assim sucessivamente. Daniel Balão está dizendo, calma gente, ele não disse nada demais, vamos em frente, vamos subir Verdão. Mas esse ele não disse nada demais, aconteceu em 2011, né? O Márcio Júnior. O Márcio Júnior também não acharam que não falou nada demais, não. E o time aqui ninguém tá mandando pedra também, não. Nós somos torcedor do Berlândia. A gente tá falando isso porque agora tá tranquilo. Quer ver na segunda fase que vai falar a mesma coisa que falou na primeira. Tem que corrigir isso, cara. Não é verdade? Tem que corrigir, tem que pôr a culpa é do jogador que não jogou, então tira o jogador, põe outro, contrata. Agora não fica jogando a culpa em cima do jogador, não. Segundo quem tá aí, tem um tempão pra descobrir quem é o jogador, tira ele. Não é? Você não é o técnico? Tira o técnico. Bom, tem mais participações aqui, os internautas estão comentando. O Censura está dizendo aí que o técnico tem tudo que pediu, inclusive tempo, agora já está tirando o corpo fora. O Fernando UEC escreveu aqui dizendo, primeiro, boa noite a todos. Ele acha que foi bom o empate agora para baixar a bola. O time entrou em campo de salto alto pensando que ia ser fácil, que faria o gol a qualquer momento. Bom, vamos só fazer uma ficha técnica rapidamente aqui. O Uberlândia que jogou com o Gleison no gol, o Divan na direita, ali na lateral direita, Martoni e Jauni a dupla de zaga, o Assis na lateral esquerda, Álvaro e Thiago Mariano os dois volantes. O Fajardo colocou ali no meio de campo o Alan Taxista e o Gabriel Davis. O Alan Taxista um pouquinho mais recuado. E lá na frente, Evandro e Daniel Moraes. Ele só tem essa mudança tirando aí o Leandro Diniz, que estava sempre colocando o Leandro Diniz. Você falou do Assis? Tem um Assis na direita. O Assis na esquerda. Na esquerda. Assis que na esquerda. Depois ele fez algumas substituições no segundo tempo. Ele tirou o Gabriel Davis, colocou o Leandro Diniz no lugar do Gabriel Davis. Ele tirou o Thiago Mariano, colocou o Hugo Veloso. E a outra substituição tirou o Evandro e colocou o Bruno Henrique. Aliás, vou até conversar com o pessoal, o que vocês estão achando? Está sendo muito criticado aí o Bruno Henrique. Vocês acham que o Bruno Henrique, como um bom velocista, ele pode ser jogador de futebol? A verdade, Renato, é que pro jogo, eu entendo que no jogo de sábado, especificamente, não era jogo para ele. Porque o Nacional estava jogando fechado. Estava empatando, quando empatou o Gênio, ele entrou, depois o Nacional empatou. Então o Nacional se fechou lá, não estava preocupado em atacar o Uberlândia. Olha assim, o Bruno Henrique, ele é jogador para quando pode falar aqui. O jogo está aberto e que ele vai para cima dos caras. E mesmo assim, é um cara que não está fazendo nada, tem muito tempo. Eu acredito assim que Minas de 2012 que não. Eu acredito que ele não seja aquele cara violento da bola, um Messi, não. Mas eu acho assim, se montar um time com esquema tático pra ele, com enfiada, com tudo, ele pode dar um aperto. Mas só que é assim, vai esperando acontecer essa jogada técnica. Jamais, então é banco, velho. Graças toda vez que o Gabriel tá sendo o melhor jogador em campo, o Fajardo tira ele. Dá pra entender. Vai entender. Eu quero acreditar, o Paz, que ele não está 100% fisicamente, que ele deve estar 40%, porque... Mas que seja, ele tá melhor em campo, Ele se ele tá melhor em campo, tira o cara. Caras, porque não é possível... Quando a plaquinha é levantada, vai tirar o Gabriel Davis, o povo da cabine dá uma sapicoisa ali. Não é possível, o pessoal que cara. tá em volta do presidente Guto também começa a botar a mão na cabeça, logo começa as vaias. Só que tá unânime, cara. Ninguém que tá concordando com isso, eu não tô entendendo.
Bom, temos mais participações aqui. O Censura está dizendo que pequenos detalhes são responsáveis pelo fracasso. O Médico Paulo está dizendo aqui, Cleiton Pé Frio, não vai no estádio mais, está explicado. O João Paulo está aqui, ó, fazendo aqui um anúncio aqui interessante. O pessoal que está acompanhando, quer ir para Uberaba agora, assistir Nacional e Uberlândia às 20 horas, quarta-feira, lá no Uberabão, vai ter um ônibus da torcida, valor R$20. Vai ter o quê da torcida? Um ônibus. Ah. Você entendeu o quê? Ônibus? Um ônibus. Ônibus da torcida, R$20. Horário de saída, 17 horas e 45 minutos. Na sede da Inferno Verde, fica lá no Juca Ribeiro, na Cruzeiro dos Peixotos. Interessados, procurar a sede da Inferno Verde somente amanhã, das 13 às 18 horas. Abraço, boa noite, João Paulo, muito obrigado aí. Vicente Ferreira, só quero te perguntar, Renato e amigos da mesa, não entendo as coisas, por que Ítalo, um volante que veio do Ituiutaba, que nem sei o nome dele, esse Tafarel e outros, para que completar treino? Não servem para jogar, então manda embora e contrata outros que podem jogar. Bom, Vicente, essa explicação só pode dar o Fajardo e o Guto, né, e o Ângelo. Eu também não sei te explicar o que os caras estão fazendo lá. Vocês contrataram. Era para estar jogando, aliás. A teoria, né? Aliás, quando eles fizeram uma base do time do módulo 2 passado para esse ano, eu pensava que os caras que viessem seriam todos titulares e o time do ano passado seria o reserva. Eu torcia para isso. Mas a maioria é titular. A né? maioria é titular. O Ítalo, na condição de um jogador alto que cabeceia bem, num time que só sabe jogar bola para a área, chuveirinho na área, por que esse cara não está jogando? O que o Renato falou que é uma coisa bem séria mesmo. Um time que não subiu no ano passado, que está contratado já tem 1 ano. O técnico a gente já sabia que é 1 ano. É o time que mais tem dinheiro desse time tudo. Tem uma puta de um lugar para treinar e tudo. Por que tá os mesmos caras fazendo as mesmas coisas, as mesmas jogadas, os mesmos treinamentos e nós sofrendo do mesmo jeito aqui, igual bobo? Não tem explicação não. A gente também tá errado, tem que cobrar mesmo. Agora cobrar dentro de campo, igual tá indo lá. Mas eu acredito, fala sério mesmo. O segundo turno tem que abrir o olho. Se nós não abrir o olho, empatando dentro de casa igual o Patrão, não vamos subir de novo. Porque eu tô vendo a mesma coisa do ano passado aqui, ó, acontecer. Se não der um choque, trazer uns caras, pôr nego que tá no banco jogar, falou, vocês vieram pra resolver. Porque pra pôr os mesmos caras que estavam no passado, não tô vendo que vai subir. Você tá vendo que vai subir? Tirando o goleiro, que eu tô gostando muito da atuação do goleiro. Salvou a gente, hein? Os dois goleiros tiveram boas atuações no jogo passado. Eu acho assim que o goleiro já deu uma segurança maior. Se não fosse agora, eu acho que no finalzinho tinha perdido, teve uns lances de tranquilidade lá. Agora eu acho que tem que ter mais um pouquinho do que o goleiro, gente, porque senão eu não vou subir, não. Ia fazer uma brincadeirinha aqui, mas deixa quieto. Que realmente o goleiro tá bom pra caramba, né? Nós chegamos nesse ano. Qual que é o e-mail do goleiro mesmo, Cleiton? Já diminuiu um pouco, era Gleison 10 arrobas @gmail.com. Agora já tá uns 5 arrobas. É pelo número dele, era 11 arrobas. Ele... Tá. Nós chegamos esse ano com trauma, né? Por causa do ano passado. Pelo menos nessa parte o escudeiro é bom. Eu tô acompanhando aqui, ó. No começo os caras falavam pra ele, só deita, que ele tapava o gol, agora já tá pulando. Ó, o Vitor Martins está fazendo uma reclamação aqui do ônibus que sai do Terminal Central. É um texto bem grande aqui, está dando problema aí, com polícia, tudo, então vamos torcer para não tá acontecendo essas coisas, tá, ô Vitor? Não vou ler não, que você escreveu muita coisa, cara. Muita coisa, desculpa, cara. O Marco Oliveira disse que ontem ligou na Globo e viu um pouco do jogo América, BH e Minas Boca. Como dá dó o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão ver estádios tão vazios? Ontem não teve Atlético Cruzeiro? Vocês passaram isso? Não, isso não passa na televisão. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Passou para Palmeiras e Corinthians. Ô, Renato, não passa Cruzeiro e Atlético. Renato, mas por quê? Ó, vou falar uma boa aqui. Deixa eu só terminar o que o cara escreveu. Não quero deixar não. Já na boa, por que nós assistimos essa porcaria de Campeonato Mineiro? Isso é que o melhor jogo do Campeonato Mineiro não passa pra cá, que 500 km de BH. Por que nós perdemos tempo com isso? Aí nego vem falar assim, você não torce pro Cruzeiro Atlético não, você não é mineiro. Vai cagar, cara. Aqui é o Uberlândia Esporte Clube e pronto. Entendeu? Vai a merda.
Vamos falar assim. Em São Paulo você torce pra quem? Em São Paulo eu torço pro Rio Claro e torço pro Corinthians, ué. Como assim? Bom, continuando o que o Marco Oliveira disse, seria culpa dos times de empresários que não conseguem a simpatia da cidade que os hospeda? Que falta faz os tradicionais times, é que fala aqui interessante, Berlândia, Uberaba, Democrático, Governador Valadares, do campeonato da primeira divisão. Faz falta mesmo. É preciso repensar o futebol mineiro urgente. Faz falta também um bom dirigente da Federação Mineira, né? O Vitor Martins está perguntando se R$20 de volta é sim, o Vitor, o João Paulo que nos respondeu ainda. Não, você paga 20 e fica por lá mesmo, entendeu? Não, que isso, sacanagem, cara. O ingresso do jogo, olha, não deve ser mais do que R$20 lá não. Ele tá brincando, passa, fala que é brincadeira. Eu vou te dar o endereço daqui, você vem aqui resolver com ele. Resolve esse negócio que eu tô fora. Por incrível que pareça, o Cleiton tá fora dessa. Olha, é o seguinte, esse jogo do Nacional Uberlândia vai ter 2 desfalques. O zagueiro Martoni tomou o 3º cartão e o Álvaro também. Então, prováveis substituições que o técnico Fajardo deve fazer. Não, o Thiago Mariano não tomou, ele tomou o 2º cartão. Para nossa tristeza, cara. Aí. A gente até comemorou que era o cartão dele. Mas ele pensou que era o 3º, mas não era. O Thiago Mariano. Não, o Thiago Mariano, até quero falar antes de comentar dessas substituições. Quem lembra do Fajardo em 2009 aqui? Todo mundo fica falando, o Fajardo vem só para apagar fogo. Não, ele já veio para criar incêndio também. Em 2009, ele apagou o fogo no Campeonato Mineiro do Módulo 1. O Uberlândia não caiu, graças a ele. Se a gente tem que dar a mão palmatória. Mas em 2009, quem montou o time da Taça Minas da Série D foi ele. Então, todo mundo criou essa história, essa lenda que ele que apaga fogo. Mas eu tô querendo falar isso aí, porque em 2009, nesse time da Taça Minas e da Série D, ele tinha o famoso pupilo. Qual que era esse pupilo? Não sei se vocês lembram dele. Todo jogo, mesmo jogando mal, estava sempre em campo e jogava igualzinho está jogando agora o Thiago Mariano. Eu acho que é porque gosta do mesmo estilo de jogo mesmo. Tá no Mamoré, não é? Não, ele está no Araxá. No Araxá, isso. É o Léo Salino. O Léo Salino não saía por nada do time. Todo jogo o pessoal saía nervoso, pelo amor de Deus, já tira esse Léo Salino. Depois em off eu conto o motivo. Eu não sei o que acontecia. Agora nesse time do Fajardo, de forma surpreendente. Não tem a família Filipão, tem a família Fajardo. Família feia danada. Fajardo, né? Não, mas eu tô pontuando isso aí, porque a maioria da torcida não entende por que o Thiago Mariano ainda continua com espaço no time. Ou o Thiago Mariano não está no melhor da forma física dele, ou o Thiago Mariano está precisando de um banco para poder pensar um pouco melhor sobre as coisas dos passes que ele anda cometendo aí, da dificuldade que ele está tendo de marcação. Aliás, o nosso meio de campo, vamos falar a verdade. Qual? Não tem. O nosso meio de campo é fraco. Não marca e não cria. Pelo menos no final de semana nós vimos buscar jogadas de meio de campo. Como eu falei isso no começo, não passou, mas teve algumas jogadas, não é? Teve aquela ciscaiada ali no meio, sabe? Eu achei melhor, que eu odeio aquelas jogadas que saem da lateral para ponta. Lateral para ponta. Quando os caras sabem fazer o facão fechando, tudo bem, mas não sabe. Não tem que ter, isso aí é muito treinamento para fazer jogada de lateral com o facão fechando, cara. Então, o mais certo do futebol é passar no meio de campo. Pegar um 10 que joga para trás, virar, tocar para o lado, toca para o outro. Recebe, você já viu isso no Uberlândia? Você não vê isso no Uberlândia. 500 anos, o cara recebe, abre, toca, lança, enfia, não, você não vê. Você vê aquela jogada, o cara defende, toca para o lateral, joga na ponta, aí vem um cara e dá um chuveiro. Vem da outra, toca, dá um chuveiro. Não, cara, futebol não é assim não. Não é. Mete o pau ao nome do cara aí. Como o Fajardo joga? 4-4-2, 3-5-2, 3-6-1 ou 4-3-3? Olha, ele começa com 4-4-2, né? Mas depois ele inventa algumas coisas no segundo tempo, vira um 4-3-3. Mas ele começa com 4-4-2. Ele faz aquela linha de 4 ali, os 2 zagueiros, 2 laterais junto, o meio de campo ali, os 2 atacantes isolados na frente para receber as bolas.
O Vitor Martins está perguntando que para entrar no Inferno Verde precisa de uma taxa que precisa levar para se cadastrar no organizado. Tem que só o Alessandro do Inferno Verde para saber isso aí, para informar para nós. Se o Alessandro estiver acompanhando, por gentileza, informar aí como é que faz para se tornar um membro da torcida Inferno Verde. Mas voltando aqui às substituições... Tem que fazer algum curso para capeta? O Matthew Paul está perguntando aqui pro Cleiton. Cleiton, explica o que é o facão fechando. É jogada de ultrapassagem. O cara da lateral toca pro ponta e nisso vem o outro ponta de lá, ele fecha em diagonal. Isso acontece dos dois lados. Quando os dois caras tocam, o lateral toca pro outro, pode ter certeza que o outro vai estar entrando fechando. Aí esse aqui vai tocar diagonal também, ele vai pegar no facão. Ô, Guto. Do lado esquerdo ou do lado direito. Isso é jogada ensaiada. Isso funciona para quando joga nas pontas. O Berlândia está jogando muito nas pontas e não faz o facão. Ele vai, chega e cruza. Isso é errado. Facão, ele entra com ela, com bola e tudo. Entendeu? Os laterais são ruins. Se soubesse cruzar igual o Mazinho e tudo, essa jogada funcionaria. Mas chega lá na lateral, cansa de chegar lá na frente e cruza e não faz o gol. Jogar no facão que vem acompanhando de trás, pega sempre o goleiro de frente pro gol. É tranquilo, não explico. Ô, Guto, duas sugestões. Primeiro, ele entende mais de futebol que eu e você. Vai começar. O contato ele como técnico, eu coloquei lá. O problema, ô Cleiton, são já os jogadores. Entender isso aí que você falou. Mas isso é treino, cara. Eu vou falar a verdade. Vai lá o Berlândia Esporte Clube, compra um PlayStation para cada um jogador. O PlayStation 1 tem as táticas lá direitinho, 4-3-3, tudo. E você pode colocar o jogador onde você quiser. E você arma o time. Se um cara for inteligente, um técnico vai pegar e falar assim: o Araxá joga como? O Nacional joga como? O Nacional joga 4-3-3. Então eu vou armar um time para pegar o 4-3-3 dele. Você não pode ter também só um assim, Fajardo, e falar assim: eu jogo no 4-3-3. Cara, uma hora você vai ver que o outro joga, dá uma possibilidade de você jogar no 3-4-2. Entendeu? Isso aí é treinamento. Isso aí teve tempo. Isso aí tem 2 anos que é os mesmos jogadores. Entendeu? Se não colocou na cabeça até hoje, cara, isso é coisa de menino. Tática que eu tô falando, não precisa ser muito inteligente para aplicar a tática, não. Isso é treinamento. Isso é costuma. Um vai, o outro volta para marcar, entendeu? Você vai subir ou vai ficar, entendeu? Isso é simples. Dentro do campo você conversa. Tática não tem aqueles negócios mirabolante que Luxemburgo pega a prancheta, não. Você vai um pouquinho de aplico nos treinamentos, você sabe de tática, cara. Conhecer o rival, isso é igual vendas. Se você vender bem, você conhece seu adversário de venda, cara. Você vende bem. Às vezes nem é seu time mesmo. Você conhecendo o outro, você mata ele. Bom, galera, nós estamos aqui ao vivo com o Evandro, lá de Campinas, nosso parceiro aqui do canal EC. Evandro, você teve no Sabiá no sábado. O que você achou do jogo? O que você esperava do Uberlândia que o Uberlândia não criou pra gente, garoto? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar era pro Cleiton aí se ele tem macaco. Eu fiquei bravo, viu, cara? Você viu, né? Se tiver me impressa, que eu até agora não achei, cara. Valeu, brother. Então, achei o primeiro tempo do Uberlândia muito bom, porém a equipe não faz gol, né? Só cria e não faz gol, não conclui a gol, quando conclui mal. Eu achei o resultado um pouco injusto, porque teve um gol mal anulado do Uberlândia, deu pra ver claramente no vídeo, pelo menos eu vi que o Daniel Moraes estava atrás do zagueiro no momento do passe, mas o segundo tempo para mim foi um lixo, o time não jogou nada, o time poderia ter jogado muito mais do que joga no segundo tempo, aí o Nacional mereceu realmente fazer o gol no segundo tempo, mas eu acho que o resultado justo seria 2-1 pro Uberlândia. Evandro, deixa eu te perguntar um negócio, aproveitando sua presença aí. Quem que você substituiria aí, Martoni? Você colocaria atrás o Carlão, o Miller ou o Igor? Atrás de quem? Pensei que ia te pegar, pô. Não, agora falando sério, substituição, quem que você colocaria como zagueiro no lugar do Martoni? Carlão. O pessoal aqui da mesa também concorda, Carlão? Concordo. Você entendeu, Evandro? Oi? Se você fosse jogador do Uberlândia,
Você aceitaria se o Fajar te escalasse mais no fundo ali? Ah, eu preferia ficar ali sentado na reserva mesmo, viu? Deixava a oportunidade pra outro. Não, tá bom. Não, então tá, é só pra saber que você sempre jogou no ataque, né? Não. Outra substituição que é uma dúvida realmente, que o Fajardo ele já colocou tanto o Pinguim, Marcos Pinguim, quanto o Igor ali no meio de campo. Então a gente não sabe quem que vai entrar no lugar do Álvaro. Então, eu acho que o Pinguim tem que deixar ele pra entrar no segundo tempo, quando o time estiver ganhando, pra ele esfriar o jogo. Essa foi boa, cara. Boa! Essa foi boa. Vamos então, Evandro. Conta aí seu palpite aí, próximo jogo aí. Verdão ganha ou não? Então, eu acho que o que aconteceu no final de semana, o time entrou com salto alto. Eu acho que não vai acontecer isso no meio de semana. O Uberlândia vai entrar focado. Eu acho que pelo menos uns 2-0. O Uberlândia sempre leva gol, né? Vai ser 2-1, 3-1. Agora falando sério, eu acho que o Pinguim que devia entrar no lugar do volante lá que saiu, que eu esqueci o nome, o Thiago Mariano, e o Carlão na defesa. E talvez poderia entrar com 3 atacantes também, bem abertos, que é a tática que está sendo utilizada hoje pelos treinadores. Então, beleza. Evandro, continue aí, nós vamos ler o pessoal aqui, os internautas aqui, mas continua firme aí, tá? Beleza. Olha, tem participação aqui dos internautas. Tem o Periquita Morto que está falando que um cidadão mal educado é sentado ao lado de óculos, cuidado com as palavras, educação é crucial, viu, cidadão? Oferecimento Piadorama. O João Paulo está dizendo, te dou um conselho, eu estava lá no sábado, tive que brigar para colocar 11 especial. Ele disse que nunca mais espera esse 11 especial, melhor pegar o A105. Então quem for de 11 pega o A105, é um verde, salário terminal central. Médio Paulo está dizendo, Cleiton, você calado é um poeta. O Joel Silva, olha o Diabelo e o presidente Puto estão tentando, junto com o técnico Farrapo, mudar o nome do time só para contrariar. Então fica contrariado, faz parte. Ele quer que todo mundo vá para o inferno verde. O Lucas Verdão, dizendo, olha esse time que provavelmente vai entrar jogando. Gleison, Carlão, Jaunir, Assis, Edivan, Thiago Mariano, Igor, Pinguim, Gabriel Davis, Daniel Moraes e Alan Taxista. Nossa, mas que tanto de volante que é esse, hein? Jesus, tomara que não, Lucas. Tomara que ele coloque os atacantes para ganhar jogo e não esse tanto de volante, igual você pôs aí. Cláudio Rogério está dizendo, pessoal, é simples, é só ter coragem de contratar. Se não sobe o time, é muito fraco, acorda a diretoria amadora, antes que o periquito vai pro brejo, eu não aguento mais sofrer, para mim chega. Carlos Donizete Justino está dizendo, Fajardo joga no 4-5-1, 3-4-3, 4-3-3, 3-6-1, 3-5-2, 5-2-3, 5-4-1. É verdade. O Marco Oliveira, a equipe do Uberlândia Sport não faz gols, pois o Daniel Moraes está jogando de pivô, vindo buscar a bola e servindo jogadores que não sabem chutar a gol. É preciso mudar isso se quisermos subir. Vicente Ferreira, eu queria te perguntar, Renato, por que não estão dando o canhoto do ingresso pra gente? Todos os jogos compram ingresso de R$20, não estou acusando, mas supondo que ele pode ser vendido de novo. Tem que verem isso, a gente vê o estádio cheio e diz que só tem 1.000 e poucos pagantes. Ué, Vicente, eu não estava sabendo disso aí, até depois vou apurar, porque eu não sabia. A gente entra aí pelo setor de imprensa, o Sérgio tá aqui, diz que é pertinente. Olha a observação, sua. Hein? Mete o pau no Cleiton, depois eu faço a pergunta, o que é pro Cleiton? O Cleiton se ausentou. Então nós vamos continuar aqui. Vamos seguir aqui o programa. Antes vamos falar aqui do 7 Bar, cerveja gelada e a melhor porção de Uberlândia. O 7 Bar fica na rua Santos Dumont, 1240, esquina com a rua Carajás. É aqui onde que a gente faz o programa, que é o 7 Bar. Vamos passar para o próximo assunto, Elis. Teve uma coisa que eu não gostei do jogo contra o Nacional. O jogador Obina, aliás, não dá nem para chamar de jogador, que ele é tão gordo quanto eu.
E aliás, Acho que ele é mais gordo que qualquer um de nós aqui. por cima, quanto você acha que ele pesa? Cara, depois eu vou te usar de balança pra poder saber. Quer que eu fique por cima? Vou colocar você na sua balança pra ficar sabendo. Não, tá bom então. Esse jogador Obina, Os caras tão engraçadinhos hoje. jogador Obina fez o gol de pênalti e foi lá, fez uma atitude ridícula com a torcida do Berlândia Sport. Eu só queria dizer pra ele que jogador igual ele, aqui no Amador do Berlândia, deve ter pelo menos uns 200 melhores que ele, na primeira, na segunda e na terceira divisão. Então você baixa a bola, você fez um gol de pênalti. Foi o primeiro gol profissional da sua vida? Parabéns. Provavelmente vai ser um Batendo pênalti? Que coisa, hein? Isso é bom mesmo, hein? Tá equivalente ao Túlio Maravilha. Só que é o seguinte, esse tipo de bobeira, eu até concordo, eu escutei o Alessandro hoje falando no rádio, ele devia ter tomado um cartão amarelo por causa dessa atitude, porque isso aí cria rivalidade com a torcida, aumenta os ânimos de torcedores, deixa o torcedor enfurecido. Então, ô gordinho, para com isso, vai jogar bola, faz o que você tá lá para jogar bola e não para ficar criando encrenca. E você teve sorte de estar lá de fora e a torcida não tá te vendo lá esperando, que eu te vi lá de fora lá. Se tivesse os mais nervosinhos, tinha ido pra cima de você, pra você largar de ser bobo, tá? É tão difícil de reconhecer um cara com um corte de cabelo tão horrível daquilo, né? Eu até concordo com você, Renato. Não no caso dele, vou deixar bem claro que o caso dele é um jogador que não nada, é ridículo, não tem que fazer isso. Mas no futebol essas coisas são normais também. Se é um jogador, por exemplo, se fosse o Túlio, por exemplo, fizesse o gol e fosse lá provocar a torcida, a gente ia rir, mas beleza, tá certo, tem que fazer isso mesmo. O problema é ser o cara. Eu não tô falando que vai acontecer nada não, mas é pro bem dele. Eu sei, eu tô entendendo. E vai que ele pega um cara bobo, nervoso, vai discutir com ele isso aí. Dizer é que o cara, pra fazer isso, ele tem pelo menos que ser alguém no futebol, né? Pra fazer isso. Mas o cara que... Então foi uma péssima comparação que você fez agora. Foi uma péssima comparação. Você não foi feliz, cara. Túlio? Eu acho que o jogo lá vai ser bem mais fácil que aqui. Bem mais fácil que aqui. Porque eles vão ter que vir pra cima. Você falou 2-3. Eu ouvi o Gabriel Davis falando no rádio, antes do jogo passado, que não espere mais do que 2-1 e por aí vai em jogos 1-0 do que em jogos da segunda divisão. Nesse caso aqui do módulo 2. Eu acho uma declaração um pouco infeliz, né? Acho que não pode pensar assim, não. Não, mas Posso te convidar? Por favor, vem cá, vem falar com a gente. Vem falar com a gente aqui. Mas um time que não ganha aqui, dentro de casa, o que faz a gente acreditar que vai ganhar fora facilmente? Eu não acredito nisso, não. Você acredita, velho? Assim, piamente, não ganhou fora, dentro. Por que vai ganhar fora facilmente? Eu não entendo isso. Olha, a gente vai... Não discordo, mas eu também não... Não, pode ficar de cá que vai ser... Sabe, tem que... Se tivesse ganhado ontem de 4, mas não ganhou, empatou. Nós estamos com a presença aqui do Célio Gonçalves, torcedor do Berlândia Sport. Eu conheci lá no churrasco do Verdão. Então fala aí, Célio, o que você está esperando do jogo aí do Berlândia Nacional, lá no Berabão? Então, Cleiton, né? Então, Cleiton, você perguntou por que não foi tão fácil aqui, o Berlândia vai ser fácil lá. Justamente por isso, porque o Nacional veio aqui fechadinho para conseguir o que ele acabou de conseguir, um empatezinho. O técnico dele hoje, que eu vi, salvo engano, na Globo, na rádio, desculpe, na TV Globo, ele falando que foi um puta resultado. Então você vê que eles já vieram para realmente arrumar um resultado de empate. Lá, bom, primeiro que o nosso time é muito superior ao deles. Mas e se resolve arrumar um empate lá também? Não, vamos trancar aqui. Mas superior tem que ganhar. Isso, tem que fazer gol. Não é verdade? Superior tem que ganhar. Não ganhou dentro de casa. Quando esse negócio estão lá, vai ser fácil, gente? Não é que vai ser fácil. Eu acho que o Berlândia vai ter maiores chances lá de ganhar, porque o time deles tem que sair, porque a torcida vai começar a pressionar e eles vão ter que sair.
Porque não dá para eles ficar fechadinho em casa, com a torcida deles, mesmo que seja lá 300, 400 pessoas, que não dá mais do que isso lá. Eu conheço Uberaba. E vai lá, vai dar 400, vai dar 600, que vai 200 pessoas de Uberlândia para lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Renato e você. O Uberlândia fez um punhado de chance de gol no primeiro tempo. Por que não fez o gol? Porque o goleiro pegou. Pois é, mas o que é? Afobação, chega e bate, não escolhe o canto? Falta de treino, natureza? Ô Cleito, o futebol é esquisito, cara. Tem dia que você faz tudo certo e dá tudo errado. E agora, nesse fim de semana, eu vejo assim, o Berlândia não fez uma mal partida. Não vejo que o Berlândia ficou covarde, igual a pessoa falou, que o Berlândia ficou... Não, acovardar é uma palavra ruim, né? Não, eu acho que também não. Acho que ele jogou, né? Assim, só que o Berlândia não quis atacar, quis. Teve chance. Hoje eu vi os melhores momentos, apesar que eu estava no estádio, mas depois é bom ver na televisão. O goleiro pegou muito. Esse goleiro, ano passado, estava aqui no Unitri, né? Pois é, mas não dá para entender o time jogar só um tempo. Aquela depressão do segundo tempo do Berlândia, que eu não entendo. Eu concordo com você. É todo jogo, a depressão do segundo tempo. Concordo. Isso que mata. Concordo. E outra coisa, quando tomou um empate, aí também estragou tudo, né? Porque aí passou o time do Berlândia, ficou nervoso e que tem que fazer o segundo gol logo, e o jogo acabou e não fez. Bom, o que o Berlândia precisa ter um pouquinho mais de discernimento, que ele é um dos melhores times do campeonato da segunda divisão, que eles chamam de módulo B, e que ele tem que ter respeito por todos, mas não tem que temer ninguém. Sabe, é assim que eu penso. Igual que teve o Evandro falou, né? Teve um momento que acho que o Berlândia achou que ia ganhar a partida de qualquer momento. Qualquer momento. Cleito, mete o pau, tá te perguntando aqui. No futebol, os esquemas táticos ou formações são as formas de um treinador escalar sua equipe dentro de campo. As duas posições são goleiro ou guarda-redes e os jogadores de linha. Mas com o desenrolar da história desse esporte, foram criados vários tipos de posições e, consequentemente, esquemas táticos, alguns mais ofensivos, outros mais defensivos, e com diferentes formas de se tornar equilibrado, atacar e defender com a mesma eficiência. Esse realmente o Paulo está te dizendo aí. Não, isso é treinamento. É treinamento. O time treina de um jeito para jogar. Se o cara treinar muito, ele vai começar a treinar de acordo com o adversário dele também. Entendeu? Não é só o treinamento que ele fez pro time. Tem jogo que você tem que mudar seu treinamento. Você está habitual a jogar e treinar de acordo que, se o outro time está fora de casa, o time igual o Montes Claro, que está na frente do Berlândia, a gente pensa que é um time melhor que o Berlândia não pode ir só no jeito dele de jogar e impor, não. Para impor, tem que estar muito ciente de si, tem que ser o líder. Agora, quando pega um time que é melhor, ele tem que ficar esperto no jeito que ele joga. Tem que estudar, falar, ó, o cara joga no 4-4-3, então vamos achar um jeito de fechar aqui. Que a hora que nós subir, nós vamos tomar um contra-ataque. Entendeu? Se nós for subir do jeito que a gente sobe aqui, vamos tomar contra-ataque. Então, não é só o jeito que a gente joga, não. A gente tem que pensar o jeito que o outro joga também. Isso é treinamento. Nós não estamos treinando, nós não temos meio de campo ainda. Como é que nós vamos ficar pensando em ter um esquema tático? Esquema tático tem que ser bem treinado, e nós não temos isso ainda. Eu acredito que não. Ô Cleito, eu concordo plenamente com você, mas aí já é falta de peças. E essas peças que eu estou dizendo são jogadores. Assim, eu não conheço pessoalmente nenhum jogador do Berlândia Esporte, nenhum. Também não o treinador, não conheço nenhum pessoalmente. Tudo que eu vou falar aqui é analisando daquele cara que está lá na arquibancada, que eu sou Arquibaldo, eu sou Geraldino, eu gosto de ir lá. Eu tenho condições de ir na cadeira cativa, até tenho, mas eu prefiro ir ali, porque é ali que você vê o feeling do jogo. Agora, o Berlândia, quando eu falo do jogador, estou falando do jogador e não da pessoa. Por exemplo, o Leandro Diniz, nesse momento, ele não tem condição de jogar no Berlândia Esporte. Não estou falando da pessoa do Leandro Diniz, estou falando do jogador.
Aquele menino, o Assis, ele fez o gol ontem. Gente, mas ele é deplorável. Vocês lembram, no último lance do jogo, ele pegou uma bola sozinho lá, ele e o estádio, ele jogou a bola no fosso. Como é que uma pessoa que fala que é profissional faz um cruzamento daquele? Eu vi isso também. Uma coisa que eu tô... Tanto que eu tô certo, me chamei esse que mandou o e-mail aí. Mete o pau. Mete o pau. Você viu tanto que eu... Mete o pau. Foda, né? Você viu tanto que eu tô certo, que eu tô falando? Vamos pegar o time que jogou com o Uberlândia, o Nacional. Ele viu que ele não podia pegar com o Uberlândia aqui dentro. O que ele fez? Ele armou um jogo que quase ganhou do Uberlândia. Isso que eu tô tentando falar pra você. O outro lá é melhor. Não vamos pra eles com a nossa tática, que não vamos perder. Vamos jogar de acordo com eles, no erro deles. E quase que ganha aqui dentro. Não, Cleiton, nós estamos falando aí da... Isso que eu tô tentando falar. Nós estamos falando de jogador do Uberlândia ter perdido gols, mas está rodando os melhores momentos aqui. O Gleison fez 2 a 3 defesas também complicadas, viu? Então não foi só o Uberlândia que perdeu o gol, não. Eu tô falando de tática aqui, e tem uma coisa que também a gente tem que pensar. Os outros times também não tem tática nenhuma. É aquela tática mais ou menos. Raso, exceção, o Montes Claros jogou algumas partidinhas bem. Mas agora de tática, tá tudo... É um bumba meu boi, se sobrar eu mando lá e faz a hora que der. Também tá tudo igual. A sorte do Uberlândia é essa ainda. O Cláudio Rogério tá dizendo, Ítalo saiu. Por que não coloca o cara para jogar? Ele é melhor que muita gente. Qual é o problema? O B. Bruno tá dizendo, em relação ao Obina, né, que se é respeito, Renato, ninguém deve tirar onda com a torcida rival. Porque ele não foi para a torcida dele. O torcedor vitalício. Ninguém ouve nada que o Ellison fala. Troca o microfone. Espero que já estejam ouvindo. O Márcio. Acredito que o Verdão passe para a próxima fase. 90% de chance. O problema vai ser se conseguir ficar pelo menos em segundo lugar para subir para o modo 2. A diretoria precisa contratar pelo menos um jogador de criação e um xerife dentro de campo. Caso contrário, não sobe. Periquita morta. Esse pangode de pé não sabe nem falar. Tira ele daí urgente. Quem está em pé? Ninguém. Mestre Censura. Ninguém me perguntou, mas se o técnico não for demitido antes de quarta-feira, meu placar para o jogo contra o Nasce é 5-2. Pro Nacional, pelo jeito. Né? B. Bruno. Para a primeira fase, beleza, mas vocês acham que esse time passa da segunda fase sem reforço? A minha opinião não é. Não passa. Deixa eu falar, o que falou aí que precisa de um reforço aí, um matador. Você lembra semana passada que eu perguntei, semana retrasada, quem é o xerife dentro de campo? O Uberlândia precisa de um xerife dentro de campo. Porque do banco você já viu que não tem. Aquele diretor de futebol que foi prometido, você lembra? Prometeram há tempos atrás que ia quebrar a porta, que ia... Você lembra disso? O Brunoro? Diz que não. Não vou falar o nome aqui não. Diz que melhorou, tava brabão. Não, agora ele fala grosso. Grosso! Fala grosso! Grosso! Entendeu? Precisa de um cara assim, cara. Eu perguntei, o Alan Taxista. Então, Alan Taxista, chega nesse cara e mete o dedo nisso. Fala, vamos, gente, vambora. Eu tenho que precisar de um cara lá dentro que não só esteja a faixa de capitão, não. Tem que chegar o dedo no nariz dos outros também, pra não morrer no segundo tempo. Não é? Precisa de um cara que falou, vamos, cara, levanta aí e tal. Precisa de um cara desse, cara. Bom, o Cleiton, que nós precisamos de, no mínimo, umas 4 peças para engrossar esse time. Engrossar no bom sentido, né? Porque para engrossar já está muito grosso. Mas engrossar no bom sentido, para ficar mais forte, precisamos. O Guto, meu amigo, se ele estiver vendo o programa, eu acredito que ele vai ver. Não, vai. O Guto é meu amigo. Animal Plant, essa... Vou te contar. Ô, Guto, aqui é crítica, mas é crítica construtiva. Pessoas que têm caráter, pessoas que criticam sem maldade. Isso eu posso. Estou aqui do lado do Renato, o Cleiton, que eu conheci o Ellison. É a primeira vez que eu venho aqui, posso te garantir. Aliás, só estou aqui porque são pessoas do bem, que senão eu não estaria aqui. E você também é uma pessoa do bem, nós nos conhecemos. E
Gente, o Uberlândia precisa de 4 pessoas. E aquilo que nós falamos, né, Renato? É pontual. É um no meio de campo, que é o que o Cleiton acabou de falar, que é aquele doutor que vai passar a bola. Precisamos de um zagueiro que dita o jogo. Na zaga lá, eu sou o xerife aqui, quem manda sou eu. 2 lateral, cara, tá ruim. Nossos laterais estão ruins. Como é, Cleiton? Não. Não, gente, o lateral esquerdo, repito, o Assis é muito ruim. Quem tá brincando aqui, ô Sérgio, que o Uberlândia tá precisando só de um goleiro, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meios, 2 atacantes, mais nada. Aí o Cleiton também tá sacaneando. Não é isso. Gente, vamos lá. Cara, tá bom, eu tô gostando do Uberlândia. Ainda tô gostando do Uberlândia ainda. Você desculpa cortar. Não, eu tô gostando, eu gosto de ir no jogo, eu tô gostando. A gente tá falando assim, só aquelas coisas que a gente é corneteiro mesmo. E programa de resenha sem falar o Z, falar só as coisas boas, né? Tanto que empatou e perdeu também. Mas eu tô gostando. Mas, assim, você tá. Apesar que você chegou atrasado, né? Que eu fiquei sabendo. Mas, cara, o Uberlândia Esporte, no jogo de sábado agora. Ele deixou muito a desejar. E aquela coisa, cara, eu tenho 55 anos de idade, eu sou torcedor do Uberlândia desde os meus 13, 14 anos. Cara, toda vez que o Uberlândia vai lá, agora vamos estourar, vamos pôr lá 2, 3 mil pessoas, o Uberlândia mente, como mentiu de novo esse fim de semana. Perdeu? Não perdeu. Mas empatou com o time que é o Lanterna e a torcida fica com o pé atrás. É aquele problema, não emenda uma sequência, né? Não emenda, tem que ter uma sequência. Exatamente. A frase é assim, agora ai. Não vai. Agora ai. Isso é um time que a gente não tem ódio, né? A gente só tem raiva, né? Lá de Beraba. Ódio é o Zebu. Antes que eu me esqueça aqui, só não é parceiro nosso lá no Berabão. Sempre torcemos juntos lá contra o Beraba. Sempre foi parceiro. Eu até não tenho ódio do Nassa, não. Eu não gosto do Beraba mesmo, cara. Não, só voltando aqui rapidinho no assunto Cleiton treinador. O Odilon falou aqui, ó. Eu até quero o Cleiton treinador do Uberlândia, desde que ele não durma como dorme jogando videogame. Como é que é, Cleiton? Os caras pegam 2 horas da manhã, eu bebo cachaça e vou jogar videogame. Eu durmo no controle. Os caras ficam me zoando. Ninguém aguenta, cara. Imagina o Cleiton, técnico do Uberlândia Esporte. 2-1 pro adversário. Acorda, Cleiton. Faz alguma coisa. Não, passou outro dia eu jogando com esse cara, de repente o gol ficou fácil, cara. Fazendo gol. Mas caraca, cadê o Cleiton? Tá escorrendo a baba aqui. Assim. Dormiu. Mole. Então, aí aqui na mesa agora, é a primeira vez que eu estou falando com Passes. E eu gostaria de dizer o seguinte, a gente brincando aqui com o Cleiton, ele faz umas críticas e muito pertinentes, por sinal, mas o que eu acho legal é o Cleiton, o Renato, você, o Wesley, né? O Ellison. E eu também, da minha parte, também vou me defender. As nossas críticas são honestas. Nós estamos falando mal porque tem alguma coisa errada isso. Agora, eu só não aceito atacar pessoas, atacar a honra da pessoa. Sim. E tem gente aqui em Uberlândia, eu não vou citar o nome, já falei isso com o Renato em off, e tem gente fazendo isso. É uma covardia, até porque o cara tem um microfone. E outra coisa, eu não sou advogado. O Renato eu não sou, eu sou peão. Eu sou peão, sou mesmo, sou peão. Sim. Agora, tem gente que tem microfone de rádio AM que joga pro Uberlândia inteiro e fica com essa covardia, atacando pessoas sem dar o direito de resposta. Então isso só tem um nome, covardia. Covardia, de fato. Se você quer falar mal do Passes, eu estou fazendo igual estou falando com você. Passes, você é isso, aquilo. Não. Você não pode falar mal da pessoa e julgar no ar e não dar o direito da resposta. Eu não quero citar nome de ninguém, mas se ele ver, ele vai entender
para quem eu estou falando. Uhum. Gente, um abraço. Eu preciso ir embora. Fica aí só um pouquinho que tá acabando aqui, Célio. Ó, o Matthew Paul tá dizendo, põe o Cleiton no lugar do Fajardo. Ele vai dar tático. O Messi Censura. Torcedor vitalício precisa trocar o microfone dele. O problema é que ele fica chupando. O Censura dizendo, Bruno, bobeira. O Obina escreveu aqui. Para a quarta, ele promete no mínimo 2 gols e mais cala a boca. Esse é o Obina, tá prometendo aqui no canal EC. Ai, que meda. Que meda. Ô Bina, o dia que eu vi sua foto no Globo Esporte lá, eu pensei que você era um torcedor que tava brincando com os jogadores, treinando junto. Juro por Deus, cara, eu pensei que ele tá muito mais gordo do que o nosso goleiro. Aí se fosse bom, chamava Messi, né? Não o Bino, não. É porque até o original tá no América, né? A situação. O original, Ô Evandro, você tá ouvindo a gente aí? Tô, então. O que você acha fazer um dessa... comentário sobre essa... O que o Obina fez aí. A única coisa... Tinha que fazer isso mesmo, porque o Nacional não tem torcida. Ele ia pro lado de lá, não tinha ninguém, então o que ele improvisou ali foi aquilo. Então, Tem que vibrar com alguém, né, Evandro? O Nacional tem torcida Correu mesmo. pro único lado que tinha torcida, né? Ó, último assunto aqui de hoje. Verdão retorna às categorias de base. O Berlândia Sport vai treinar esse ano para algumas competições já previstas. Os campeonatos regionais sub-13, sub-15 da Liga Uberlandense Futebol. Também vai ter o Juvenil e Juniores da Liga Uberlandense. Qual que é a diferença? O sub-13 sub-15 vai ser da região inteira. Vai pegar os times, parece que já tem 25 times para disputar esse regional. E o Juvenil e Juniores é só da cidade de Uberlândia. Então o Uberlândia vai participar em todas as categorias aí com essas equipes aí das categorias de base e estão agora tentando ver se consegue participar do Campeonato Mineiro de Juvenil e Juniores. Tem dinheiro para pagar todos os profissionais, que é o dinheiro do projeto e tal, mas não tem o dinheiro para pagar as viagens. Cada viagem que você faz, você tem que dar jantar para todo mundo, lanche para todos os jogadores, tem que pagar hotel, tem um ônibus, tem todas as despesas. O valor não sei, mas barato não fica. A arbitragem, graças a Deus, a Federação Mineira vai bancar. Já vai salvar, pelo menos. É obrigação dela, igual o Sérgio está dizendo aqui. Então, está aguardando ver se consegue esse patrocínio. Nos juniores, ou né? não. É pagar no Juvenil junior. e juniores. Não, porque, só explicar para vocês, a exigência é a participação conjunta juvenil e juniores, de forma que, por exemplo, se o Uberlândia vai jogar com o Araxá juvenil e juniores, o mesmo árbitro vai sempre o trio. Aí o juiz, que é o juiz do juvenil, ele passa para a bandeira e o bandeira passa e vira juiz. Eles fazem um revezamento, uma troca nas posições para usar um trio de arbitragem apenas para 2 jogos. Acaba dando certo e não tem problema nenhum. O Cleiton, que quis antecipar o assunto, não sei se já até esqueceu o que ele queria falar. Você queria falar alguma coisa sobre categorias de base, Cleiton? Não, é tipo assim, vou começar a treinar agora. É lógico que esse campeonato agora não dá. Já podia pôr uns meninos para Taça Minas Gerais segundo semestre. Não é verdade? Se tiver, né? Mas não vai ter, não. Então do ano que vem, então. Porque tá saindo jogador aqui de Uberlândia, gente. A gente tá vendo toda hora um clube levando aí. Vamos tentar já amarrar pro Uberlândia ano que vem, que faz falta, sai barato, que já não tem que contratar tanta gente. Vamos formar uns menininhos pra pôr lá. Porque jogar o jeito que esse reserva tá jogando, esses meninos jogam. Se pegar um menino, não. Esses caras de 17 anos já tá de uns cavalos já. Você pega um exemplo mais atual, né, o Cleiton, o Stefano Yuri, que saiu do Uberlândia. Não vamos falar o nome de quem foi, não, mas foi como contrapeso de um outro jogador. E tem um no Cruzeiro também, o menino tá jogando bem no Cruzeiro. Fora os meninos que saem aqui das escolinhas aqui, que hora que começa a ser de base, agora acredito que esse patrocínio vir, se pegar desses incentivos, essas escolinhas que tá em Uberlândia levando menino pro Flamengo, pro Corinthians, tem que ir pro Uberlândia, não é? Abre o olho, gente, vai lá e recicla os meninos, vamos fazer o dinheirinho pro Uberlândia, que se pegar firme com isso aí, mas não... Eu já desisto de falar isso aqui. É chato. Eu vou dar uma pequena desviada aqui, mas volto para a base. Não tendo a Taça Minas, automaticamente não tem a vaga para a Copa do Brasil, é isso? A Copa do Brasil provavelmente vai ser ocupada pelo
quarto ou quinto. E do ano Parece, passado? pelo primeiro do campeonato mineiro que não tiver em nenhum campeonato, que já não tiver vaga na Copa do Brasil E garantida. do ano passado, quem foi? Renato, eu não sei, cara. Renato, quem pegou a vaga do ano passado da Copa do Brasil? Tombense. Por quê? Qual o critério? Não, Tombense por causa da classificação no Campeonato Mineiro do módulo 1. Ué. Não teve o time da... Mas por que módulo 1? Se a vaga da taça não é aberta para todos, não teria que ser um sorteio, se fosse justo? Não, acabaram usando a vaga do módulo 1. Pois é, mas aí que é... Não é? Tem time da Série B e da Série A jogando. Por que o da Série A pega? Não, tá pra todo mundo. Falam, mas eles falam... Mas não tem por desorganização. A Cala a própria boca. Federação Mineira... Cala a fala, boca. Cala a boca você, filho. A própria Federação Mineira fala que o módulo 2 é a primeira divisão. É mais um motivo para poder ter vaga. Fecha, faz a Taça Minas pra primeira divisão, então, hein? Não entendo essas coisas, não. O Cleiton, assim, vamos falar, um time igual o Berlândia Esporte, fazer time de futebol na área, me ajuda aí, o Renato, na base, ou é só o lado social? Nunca vai. O Ellison, desculpe, Ellison, seu nome é difícil de gravar. O Ellison acabou de falar uma coisa muito certa. O Yuri, lá, o Stefano Yuri, olha que nome também, hein? Stefano Yuri. O moleque é bom de bola pra caramba, nasceu em Patos de Minas, veio pro Uberlândia, ficou aqui, fez uma base em Uberlândia, de repente ele foi pro Santos. Por que ele foi pro Santos? É porque tem um empresário que, gente, o Berlândia Esporte e Araguari, e Uberaba, e Araxá, gente, vai formar jogador para empresário, porque o Berlândia não tem condição de fazer contrato com um menino de 16 anos, pagando alto, porque que ele pode dar ou pode não dar. O Texan está dizendo aqui, menino quer saber do EC não, do Berlândia. Ele quer jogar no Corinthians e do Flamengo. Exato. Lamentavelmente essa é a realidade, mexer com base é foda. E o Mestre Senzu está dizendo, pede pro Everton devolver os jogadores da base que ele vendeu para reforçar. Aí vai. Bom, eu não sou advogado do Everton. Não sei quais que ele vendeu também. Na época lá, não sei se vendeu também. O rapaz está falando aí, ele que prove que o Everton vendeu. Ele que tem que... Tá. Então, eu só quero dizer o seguinte, gente, não é só o Berlândia Esporte, é qualquer time pequeno, fazer base é só o lado social. Você vai resolver a vida das crianças, mas na hora de vender, quem vai ganhar é o empresário. É provado. O Berlândia tem o Yuri lá, o Stefano Yuri lá no Santos, que era menino nosso aqui, e tem um no Cruzeiro, que eu não lembro o nome. Como é que é? Você falou que você acabou de falar. Não foi. Mas está lá no Cruzeiro. Também disputou a copinha, disputou bem. Era menino nosso aqui. Gente, então esquece. Fazer futebol na base, time pequeno, lamentavelmente, a Lei Pelé, ela veio para arrebentar com os clubes. Pode ver. Um time grande igual o Santos, ele tem condição de chegar lá, ou vou te dar 30 conto, e você vai jogar aqui para mim e tal. Ou 30 mil para o Berlândia, pagar a folha do jogador profissional que nós temos hoje. Ué. Obrigado pela participação aqui do Célio Gonçalves. Obrigado a todos os internautas que nos acompanharam aqui. Passo Júnior, obrigado. Cleiton Mota, o Elson Silva. Quero reforçar aqui o meu pedido de desculpas. Foi uma brincadeira que eu fiz lá com o internauta. Lógico que foi uma brincadeira. Jamais falaria isso sério, tá? Foi o Metpau pegou aqui pra Cristo, hein? Pegou. O cara não curtiu. Olha, aqui tá aberto, Metpau. Pode vir cá e falar aqui, ó. Porque, tá aberto, mete o pau. Como é que é? Aqui tá aberto, mete o pau, cara. Aí, Metpau, o que você faz? Eu tô aberto pra você, uai. Mete o pau, né? Vem cá, Metpau. Vem cá, que tá aberto pra você. Obrigado ao Elson Silva, obrigado ao Sete Bar, Dandam, aos nossos colaboradores aí, valeu. E amanhã, não sei que horas, eu vou postar a reprise aí, viajar cedo, então não sei que horas. Mas já vamos, até o final da noite já vai ter reprise, né, Elson? Quem sabe você dá conta de colocar essa reprise? Não, você vai fazer esse favor, né? Então tá bom, então.
Gente, então até a próxima segunda e vão torcer pro Uberlândia. E vão comprar o ingresso do ônibus lá para ir para Uberaba também, moçada. Vão lá pro Uberaba. Vão lá pro Uberaba lá. Longe do Uberlândia já vai dar mais torcedor que o Nacional lá. Justamente. Valeu então, gente. Beleza? E a lembrança aí, www.piadorama.com.br. Eu achei carne no pão com carne lá do Parque Sabiá. Valeu, gente. Até a próxima resenha. Tchau, tchau.